E quero dizer que é um prazer muito estar aqui com o professor Leonardo, que é um jovem, digo jovem porque, né, um jovem professor, um jovem advogado, de grande sucesso, né? Eu sou filho de operário, né? Meu pai é operário da construção civil. Da construção civil. Da construção civil, negro, minha mãe é branca e o meu pai é negro. Não se fode no meio-termo. Sou um brasileiro nato, aí é legal. Nossa família é pobre, enfim, mas que de alguma forma, no meu caso, sempre apostou na educação agarrada. Então, assim, eu tenho, tanto que a dedicatória desse livro, o senhor Pedro tem, né, aos meus pais atender muito exatamente, porque eu faço questão de começar por eles, professor Leonardo, porque foram eles, que inclusive estão ali na dedicatória principal do meu livro, foram que ensinaram tudo. Tudo o quê? Todos os valores. Todos os valores. Então, assim, como dizer não para as drogas, como nos portar na vida, isso eu não aprendi na escola. Eu aprendi com meus pais. Embora pessoas simples, assim, de pouca escolaridade, né? Mas de muito valor. Então, princípio. Não, aprendi com eles e esse amor pela escola, pela educação, né? Veio desde cedo, veio de casa. No último ano da faculdade, né? Até então eu estava efetivamente convencido de que eu seria advogado. E digo assim, professor, eu seria advogado, não teria como, né? Porque eu imaginava que, quando eu comecei a pensar na magistratura, eu não tinha pensado para fazer uma magistratura, mas é muito difícil passar um pouco. Não que eu tenha que aprofundar mesmo a ser advogado. Eu vou até fazer o concurso, mas, assim, uma outra coisa que eu digo e também dizia muito para os alunos, você tem que tomar cuidado com os sonhos. Você não pode ficar prisioneiro de fato, porque às vezes você fica prisioneiro do sonho, a vida está te mostrando outra coisa, dizendo, olha por aqui, o teu caminho é por aqui, e você está insistindo no sonho, e aquilo não está te deixando enxergar o caminho para onde você vai. Porque sonhar é importante, mas você não pode se tornar prisioneiro do sonho. Então, eu colocava assim, nisso na vida, sempre tive, digamos assim, 2 balaios para curar os álcool, não deixar tudo para não cair, não pega tudo. Para eu, assim, não ficar prisioneiro do sonho. E não me frustrar quando um sonho desse certo. Claro, eu sempre tinha 2 sonhos, vamos dizer assim, no balaio. Mas não pragmaticamente, né? Porque a gente tem que pensar pragmaticamente na vida do sonho. Isso de jogar, porque era esse o projeto, esses contábeis, eu já trabalhava muito em tributário, em tributação, e era o caminho natural, assim, eu estava preparado para isso, né? Então eu estava legal, né? Aí dia 20 de dezembro ele se formou, dia 22 de abril o concurso eu me inscrevi. Aí me inscrevi, a prova foi logo em março, a primeira prova, né? E aí, como eu falei, eram 3 fases. 3 fases. A primeira fase, a primeira prova de objetiva. A segunda você tinha sentença e um dissertativo. E a terceira oral. E oral é aquela escolha de tema? A oral você estava na frente do desembargador, assim. Você e ele te perguntava tudo o que ele quisesse. Era um desembargador, né? Ele não era assim, não era aquela coisa. Exato, era o namoro. Antes de ser jovem. Sim, claro. E aí, daí acho que é fácil, hoje, uma garantia, né? Exato. Fiscalização, se não gostasse, porque você exato. E aí eu comecei a dizer, passei na primeira fase, né? Falei, opa, passei na primeira fase e tal, né? Aí veio a segunda prova. Aí veio a segunda prova, eu falei, bom, não tô, né? Já foi aqui, já tá bom, né? Fui para a segunda. Aí na segunda era uma sentença penal, me lembro até de uns sujeitos que cometiam um furto, fugiu com uma Kombi, né? Então essa história, né? Quase tinha caras, o concurso e tal. Era um dia da sentença, daí foi por sorteio, sentença civil criminal, sorteio no criminal. Era esse furto na Kombi, né? No primeiro da sentença e tal. E no segundo dia, a prova também com um sorteio de 10 pontos, mas sorteado com a hora, né? Eu me lembro do desembargador Dispões, que fez o sorteio, caiu lá. Teoria da imprevisão. Veja como, olha só. Teoria da imprevisão, professor. O que aconteceu? Rebus extante. Cláusula rebus extante. No 10º período, a gente tinha feito um trabalho, naquele tempo não tinha TC. Não tinha, né? Mas a gente tinha feito um trabalho em equipe,
para a matéria de direito civil, assim, o professor deu um semestre inteiro e no final a gente tinha que entregar esse trabalho. E o trabalho era sobre o quê? Sobre teoria da introdução. Nós tínhamos feito o trabalho com o professor, isso é importante. A gente estudava desde o primeiro período em equipe. Então, a gente trabalhava, estudava junto, a gente dividia junto. E a gente fez, professor, modéstia à parte, um excelente trabalho de teoria da introdução. Sabe? Que você dá orgulho, você dá orgulho. Não, não era. Aquilo era um trabalho, hoje daria quase uma dissertação histórica, modéstia à parte, da equipe. Então, o que aconteceu? Quando o professor sorteou o ponto, Você estava... eu fiz a prova memorizada, então o fiscal vinha e falou: o senhor está se sentindo bem? Eu estou. Mas o senhor está rindo tanto? Eu falei: porque não tá melhor, estou feliz. Porque eu simplesmente estava escrevendo. O que eu me conheço. O que aconteceu? Eu tirei uma das melhores notas de direito civil. Passei no concurso graças a Deus. Claro, um pouco de sorte, E daí só veio a entrevista daí na daí vamos provar, né, que era nessa metodologia aqui, né, que era estressante, porque ela, na verdade, era assim, uma parte privada, entre você e o largabrizal, né, tô arguindo, então era estressante, mas hoje só que tá ali, hoje é gravado, tá, mas tudo bem, tá bem? E aí acabei passando, né. Mas aí acontece, 6, 7 meses, né? Pô, mas tá difícil, ela tinha abandonado a advocacia. De 2 anos virou uma só e meia boca ainda. Aí tava pagando aluguel, falou: será que isso aqui vai dar futuro e tal? Por causa de perdendo, só falou: não, vamos dizer o seguinte, vamos insistir, ela mesma, vamos insistir. Eu também estou tendo dificuldade, porque eu tempo não tinha input de formação, eu até conto essa história, quero dar um texto aí, que eu escrevi agora na revista lá da associação, né? Então não tinha curso, os cursos de formação eram muito pequenos na escola, mas era uma semana praticamente, né? A ninguém era largada na selva, mas era uma semana, né? E era largada, vai trabalhar. Certo. Então aquela dificuldade de para você estar sentença e tal, falando: não, mas primeiro você vai ter que mostrar que você é competente para ser juiz, depois o que você pensa? Deixa eu ver se o mental você pensa fazendo bem. E assim foi, né? Eu fui dando sentença, tentando melhorando minhas sentenças aqui. E aí passou 1 ano, 2, e melhorou o conhecimento. Aí houve o tribunal aí conseguiu aqui no Curitiba, né, uma negociação com o governador. E aí eu vi não era o que é hoje, mas que melhorou um pouco. Melhorou um pouco, pelo menos. Habilidade. Aí o senhor vai lá. Em Baiti, primeira comarca. Baiti, daí eu fui justo no Instituto de Baiti e depois substituto. Era 2 anos? Tinha que ter 2 anos? 2 anos. É 2 anos, tá? 2 anos, tá aí. Aí, mas eu fui substituto por 7 meses, só porque daí a viagem. Ele exigia. Eu fui juiz titular em Jaguariúna. Eu fiquei 5 anos sendo juiz titular em Jaguariúna. Juiz de trânsito inicial em Jaguariúna. Depois fui juiz de trânsito intermediário em Telemano, 2 anos, e aí Clarim, e daí juiz de trânsito final em Londrina, fiquei 2 anos em Londrina, e daí para Curitiba. E veio para Curitiba, Aí o senhor veio para Curitiba e veio para Paracelino, ou não? Não, eu só veio ser substituto. Substituto de trânsito final. Aí eu trabalhei em todas as áreas, né? Vara de família, fiquei muito tempo em vara de família, vara criminal, vara civil, mas basicamente vara de família, fiquei muito tempo em vara de família, bastante tempo em vara criminal, e aí terminei sendo juiz titular da 17ª ano. Na 17ª, né? Vara civil de Curitiba. Acho sim que o juiz, a decisão tem um processo de sofrimento, né? E quando eu falo sofrimento, eu falo num sentido assim bem psicanalítico, né? Porque envolve dor das pessoas, né? Então, na área de família, né? Exatamente. Conflitos de família, né? Conflitos de família, conflitos criminais, infância e juventude, né? Então envolve o sofrimento. Fundiários, né? E fundiários, Então, assim, a mim me parece que todas as decisões de alguma forma causam sofrimento, né? Eu diria sempre para o senhor, eu sempre, de alguma forma, o que para mim é importante, professor, nunca decidir com ódio. Então, isso eu tenho para mim como um princípio básico, né?
Você não decide com ódio. Você não de alguma forma, quer dizer, no crime, ou na família, ou nesse, né, então os fatos são, né, eles adquirem um contexto que, no limite do humano, né? Sim, no limite do humano, a violência, o desprezo, a ignorância, né? Então, me parece que o juiz não pode comparecer nesse cenário de julgamento com ódio, né? Ou com uma, não, isso, né, esse tipo, não gosto, esse eu não gosto, isso e tal. Então, eu nunca decidi com ódio. Isso quer dizer o seguinte, que eu nunca me senti, digamos assim, confrontado com uma situação limite. Eu me senti, já estive, mas o que eu faço? Fiz e sempre faço, me afasto. Isso. Eu ia perguntar como é que é o processo, professor? Me acalmo, né? Enfim, respiro, até eu ter condição de entrar naquele processo sem um sentimento de ódio. Né? Então, consequentemente, assim, o que passa no julgamento, eu diria sofrimento. Sofrimento que é típico do humano. Típico, não é sofrimento dizendo, o professor vai pensar, as pessoas estão dizendo, toda vez que vai decidir, eles sofrem. Nós sofremos com a vida, com as coisas da vida, porque a vida é alegria, a vida também é sofrimento. Sim, um caso né, que mostra que, assim, que me marcou muito, né? E que mostra, digamos assim, como, de repente, que eu diria assim, professor, que é o único caso que eu tenho, porque não é normal na vida do juiz a pessoa que perde ir lá agradecer. Sim, com certeza. É natural, o vencedor na alegria, o vencedor é feliz, o vencedor convida o juiz para churrascar, o vencedor convida o juiz para tomar chopp, né? Porque o perdedor não. Tem, fica com ódio. Um caso, professor, um caso em que o perdedor foi lá segurando a sentença e a família, né, foi lá segurando a sentença e praticamente chorando e dizendo, não, nós perdemos, nós vamos recorrer, mas o senhor disse o certo aqui. E esse caso é o seguinte, professor, bem rapidinho. Não, né? claro, mas eu curioso, eu estou super curioso. Na verdade era assim, era um menino, né, houve era um inventário, né? Era um inventário. E aconteceu o seguinte. Esse menino era filho de uma zeladora do colégio, filho biológico, filho de uma zeladora do colégio, na cidade que eu estava. E lá pelas tantas ele foi adotado por aquele processo que nós chamamos de adoção brasileira. Adoção brasileira. Ele foi adotado, então, que funciona como as pessoas sabem, né? Você vai lá, só pega a criança e registra no seu nome. Né? E começa a criar. E começa a criar. E esse casal foi lá, então, pegou essa criança que, né, que era filho dessa zeladora de colégio, uma moça pobre, que não poderia educar o filho. Então, ela, como diz o povo, deu a criança para esse casal. Para esse casal ter como filho. E esse casal foi lá, então. Registrou a criança, esse menino, no nome dele. Antigamente acontecia. Hoje ainda acontece com o nome só, mas hoje o CNJ está aí. Mas enfim, e aí registrou e segue a vida. Esse casal é um casal jovem, né? De classe média baixa, não eram ricos. Eram pessoas, inclusive do convívio dessa zeladora, então eram pessoas, né? Classe média baixa, tinha um salário, vivia daquilo e tal, e não é nada assim que pudesse significar na vida daquela criança uma passagem para a vida. Ela tinha uma vida, e tem um pai e mãe, a vida mais pobre, classe média pobre. Mas o destino opera seus efeitos, né? Esse casal, né, de um momento para o outro, começou a enricar, ficou rico, professor. Nossa. Questão de 10 anos. Eu, quando conheci o garoto tinha 11, então eles eram ricos. Isso aconteceu num ano, 10 anos. Ficaram ricos. Que maravilha, né? Nossa, acertei a Mega Sena. Meninão lá, 9, 10 anos. O que acontece? Um dia esse pai, ele só tinha um menino do filho. Este casal está viajando, acontece um acidente, morre os dois. Então nós temos aí, né, professor? Casal que ficou jovem,
deixa um único herdeiro esse menino, com toda essa fortuna. O que acontece? A mãe vem reclamar. A mãe, por incrível que pareça, aparece. Não tanto. Os irmãos. Os irmãos. Tinha irmãos. Tinha os irmãos. Pai, porque eles eram pobres, né? E continuaram pobres. Então você imagina uma família em que os irmãos os irmãos dos pais. Não os irmãos dele, não, ainda não tinha. Ele era não. Os irmãos do pai, os irmãos do lado e os irmãos do lado. Exatamente. Mais dele, do pai. Ele vinha de uma família pobre, ele enricou, mas a família não. Sim. Aí quando ele morre, tá aquela fortuna, os irmãos e o pai olham para aquilo e falam: peraí, mas para que esse menino vai ficar com tudo isso se nós podemos ficar? Não é mesmo? Porque, só para avisar aqui a nossa audiência, quando o casal morre e não tem filhos, vai para quem herança? Sim, para os pais. Os pais, olha, assim, a regra que pode ser essa. Quer dizer, se um casal morre, tem o marido e a mulher morrem, e não tem filhos, sobe para os pais e daí para os irmãos. Né? E era essa a situação. Né? Então, se aquele menino não existisse, a herança, toda aquela herança, iria para esses pais. E aí começa uma guerra jurídica, professor. Porque esses irmãos e esses pais começam a entrar com um monte de assuntos, e a principal delas era... E aí eles estavam falando: olha, o seguinte, e para começar, vamos usar que vou jogar coisa no ventilador, né? Sim, claro. Para começar, essa criança é adoção brasileira. É ilegal. Nem filho é. E aí começa o processo, vão atrás da mãe, enfim, vai, e é processo daqui, processo dali. Bom, e eu tô lá para pôr ordem nesse processo. Aí chegou um ponto e vai, briga daqui, briga dali. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos, a mãe até nem queria, mas de volta, assim, meio que, né? Ele estava meio atordoado naquela, né? Nem estava entendendo o que estava, entendendo ela estava. Sim, mas assim, é meio... Né? E que até porque se ela anulasse, a criança voltaria a ser filho dela, e ela não receberia nada daquilo, então para ela, 6 por meia dúzia, não sei. Mesmo dá nada. Ela receberia o filho de volta para criar, né? Estava com 10, 11 anos, e a herança, ela estava assim meio, né? Tipo, né? Resolvam aí, porque para mim vai sobrar uma filha para criar depois, né? E aí eu falei: então vamos marcar uma audiência, né? Até tá com vários advogados, vamos marcar uma audiência, vamos ouvir esse menino, e a partir daí eu dou a sentença e aí os senhores apelam para o tribunal, resolvemos, já estava só praticamente um processo, acho que era, os outros, o autoritário estava lá parado, estava esse para resolver, que era a declaração de nulidade do registro, dos seus efeitos, assim foi. Aí do professor Leonardo, assistentes, sala de audiência, família inteira ali, irmãos, pai, né? Advogados, entra o menino. Ele morava em São Paulo nessa época, num dos apartamentos que eu estava em São Paulo. Menino de classe média, como diz o povo, assim, né? Usando tênis de marca, né? Senta. Mas uma coisa, professor, ele não me olhava. Sentou para tomar o depoimento. E daí eu comecei a perguntar para ele, e ele me olhava, né? Aí ele falou: foi, tá, sim, né? Daí uma hora eu perguntei para ele: mas por que você não está me olhando? Ele falou: eu já estou cansado de prestar depoimento em juízo. Mas puxa, quer dizer, então a criança, por causa daquelas brigas, estava ainda, né? Aí eu fiquei, você começa a sofrer, né? Aí dá sofrimento, Aí eu fiz a última pergunta para ele, professor, que foi, professor Leonardo, assistência, que foi determinante para a minha decisão. Perguntei assim: se tem tudo isso que teu pai tem, fazenda, apartamento em São Paulo, empresas, que ele tinha umas empresas dele, se você tivesse que escolher uma coisa, que eu vou ter que dar a sentença aqui, e que você fosse pedir para mim, para eu deixar para você, o que você deixaria? Daí você para mim: eu queria ficar com os cavalos. Daí eu, que tinha uns cavalos dele, não é uma coisa, professor, vamos combinar, não é uma coisa normal para o menino de 11 anos pedir, né? O menino que podia pedir: eu quero ficar em São Paulo, eu quero ter eu quero sustentar, o menino queria ficar com os cavalos.
Eu obviamente perguntei, por que você quer ficar com os cavalos? Porque era um dos cavalos que meus pais mais gostavam. Olha que bacana. Aí eu terceiro o vínculo. O vínculo afetivo, né? Aquele menino era filho daquele cara. Adiantando já as teses que o professor está aqui, né? Aí não anulei, mantive a sentença. E lá na sentença eu digo isso, né? Nessa sentença eu digo isso. E não sei o que tocou naquela família, né? Passados uns dias, né? Vieram os pais, alguns irmãos entraram no meu gabinete. E aí tem essa outra cena, professor, muito forte, né? Que ele segurando a sentença, assim, né? Assim, doutor. Mas eu até que assim, eu falei, os caras. E eu entendi, cara, que vão me afrontar, né? Vem aqui, imagina, preocupado. O advogado tudo bem, vai falar com o juiz. Quando eles falaram lá, a menina, a escrivã subiu lá no meu grupo e falou, doutor, as partes estão muito fortes. Eu falei, ai meu Deus. É assim, é emocionante uma história e é uma coisa que assim, a gente fica satisfeito em ver como o juiz também está preocupado com o produto final, com o reflexo da decisão da sociedade e como ele faz a mudança na sociedade e põe fim a um litígio. Né?